Amores, tudo bem com vocês? Fala, oi, Bruno. Aqui tá o Bruninho, tá a Amanda. Hoje, meus amores, eu vim aqui pra fazer com vocês e pra vocês uma receitinha deliciosa de torta de calabresa, meus amores. Espero muito que vocês gostem dessa receitinha. O Bruno tá aqui, ó, só falando oi. Que vocês gostem muito, meus amores, dessa receitinha. Se vocês gostam, sim, de receitinhas assim, meus amores, vem comigo. E, meus amores, tá os nossos ingredientes. Aqui nós temos 3 linguiças calabresas raladas, eu ralei no ralo grosso. Aqui eu tenho uma latinha de ervilha escorrida, aquela água. Aqui eu tenho uma latinha de milho, uma não, meus amores, 2 latinhas de milho, escorrida água também. Aqui eu tenho 3 tomates picadinhos e tenho 20 caroços de azeitona. Vocês podem colocar a gosto, meus amores, mas aqui tem 20. Tenho aqui também um pimentão verde picadinho e tenho aqui 2 cebolas médias, meus amores. Tenho aqui 4 dentinhos de alhos picadinhos, que aqui a gente vai usar para o nosso recheio. Tem um copinho de requeijão. Temos aqui também para nossa massa 3 xícaras de 200 ml cada de farinha de trigo, um copo de leite de 200 ml. Temos aqui um queijo ralado, que é pra gente jogar por cima da nossa massa. Tem 2 pacotinhos aqui. Tenho meia xícara de óleo. O óleo que eu tô usando é óleo de girassol, mas vocês podem usar de soja, pode colocar azeite, não tem problema. Aqui eu tenho meia xícara, meus amores, ou seja, 100 ml de óleo. E aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento químico. Qual o primeiro passo para nossa receitinha? Primeiro passo, a gente vai fazer o nosso recheio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar essa calabresa ao fogo. Lembrando que dentro dessa minha panela não tem óleo, não tem nada. O que eu vou colocar? Aqui eu tenho 100 ml de água e eu vou colocar aqui em cima dessa calabresa, porque a linguiça calabresa, meus amores, ela já tem bastante óleo. Entendeu? Então, o que eu coloco? Eu coloco só a água. Conforme essa panela esquentar, o que vai acontecer? A água que tem, ela vai ajudar essa linguiça aqui a soltar o óleo e fritar, tá bom, meus amores? Aí aqui ela vai reduzir. Então, aqui é o primeiro passo. Coloquei a água agora e esperar essa linguiça fritar e reduzir. Meus amores, uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês são os temperinhos. Dentro dessa vasilhinha aqui vermelha, eu tenho uma colher de sobremesa de orégano, uma colher de sobremesa de colorau e uma colher de sobremesa de tempero do Edu Guedes. Mas lembrando, meus amores, se vocês não gostarem de qualquer um desses temperos, vocês podem trocar por algum que vocês gostem. E aqui também eu tenho sal, mas não vou usar tudo isso, né, meus amores? Então, a gente vai usar sal a gosto, porque a nossa calabresa, lembrando, já é uma carne assim bem salgadinha. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de pôr o sal. Então, depois que eu colocar todos esses recheios, milho, no caso, quem conserva também já tem sal, a gente experimenta e vê se tem a necessidade de colocar o sal. E outra coisa também, que não tá aqui, e eu vou colocar, é a salsinha com cebolinha, que eu tenho na minha geladeira. Mas como tá no meu freezer, eu não coloquei aqui, vou tirar só na hora. Meus amores, a nossa calabresa já reduziu, ó. Ela começou a dar uma grudadinha no fundo. Aí agora o que a gente vai fazer? Quando ela gruda assim, meus amores, a gente não precisa colocar óleo. É só a gente pegar um pouquinho de água e pingar aqui dentro, ó. A gente pinga a água para que desgrude essa crostinha que faz no fundo. E agora eu vou vir com o meu alho picadinho, para dar uma refogada nesse alho, meus amores. Vou colocar o meu alho aqui e os temperinhos que eu mostrei pra vocês. E vamos mexer tudo. Tá tudo misturadinho, ó. Tudo misturadinho, meus amores, ó. Tá bem refogadinha nossa calabresa. Agora a gente vai desligar o nosso fogo. A gente vai desligar o nosso fogo agora e vamos continuar. Coloquei nossa calabresa aqui, meus amores, nessa bacia. E agora eu vou vir com nossos ingredientes, nosso recheio. Nosso milho em latinha. A nossa cebola e nosso pimentão. Esse aqui vai ser o nosso recheio, meus amores.
o nosso tomate e nossa azeitona e a nossa ervilha. Vamos colocar tudo aqui. Lembrando que o nosso requeijão a gente vai colocar só na hora de montar a nossa torta. E agora a gente vai misturar tudo aqui, meus amores. Depois, meus amores, de tudo misturadinho, o que a gente tem que fazer? A gente vai experimentar o sal, ver se precisa colocar o sal e depois a gente tem que esperar dar uma esfriadinha pra gente bater a massa. E enquanto esse recheio dá uma esfriada, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o nosso forno para pré-aquecer. Aqui, meus amores, nosso recheio já tá todo misturadinho, só tá faltando aqui, ó, a nossa salsinha com nossa cebolinha. Eu vou jogar um pouquinho aqui em cima. Pode pôr a gosto. Se vocês não gostarem, não precisa. Essa cebolinha aqui, meus amores, está congelada. Eu lavo e pico e coloco no freezer, porque na geladeira dura bem pouco. Então, meus amores, eu já experimentei o sal. Não vai ser necessário colocar mais sal, porque só a calabresa, a azeitona, já tem sal suficiente. Não vou colocar sal aqui. Só vou colocar um pouquinho depois na massa, tá, meus amores? Não coloquei sal. Então, aqui nosso recheio já tá prontinho. E agora é só bater a massa. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês dos ovos, meus amores. Aqui eu vou usar 5 ovos, porque os meus ovos tá parecendo ovo de pintinho. Mas se o ovo seu for aqueles extra que tiver grande, 3 já é o suficiente, meus amores. Mas o meu, nossa, tá super pequenininho. Então eu vou colocar 5 ovos. Aqui, meus amores, antes que eu me esqueça, o meu forno já tá pré-aquecido. E aqui a gente vai usar uma forma untada enfarinhada. Eu vou deixar a medida dela na descrição do vídeo pra vocês. Agora, meus amores, nós vamos bater a nossa massa. Vamos começar pelos ingredientes líquidos. Vamos colocar os ovos. Vamos colocar o nosso óleo. E vamos colocar também o nosso leite integral. Colocar também a nossa farinha de trigo. A nossa massa ficou muito dura, com 1 xícara só de leite. Isso acontece, meus amores, dependendo da farinha. Então, eu vou colocar mais 1 xícara de 200 ml de leite. Vamos misturar um pouquinho e vamos dar uma misturadinha e vamos mexer aqui tudinho, meus amores. Nossa, meus amores, está batidinha a consistência dela, como que é, meus amores. Bem ralinha assim, ó. Não é rala, assim, uma consistência grossinha. Tem que ser assim, meus amores, ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o sal. O sal é bem a gosto, meus amores. Eu peguei assim, ó, uma pitada de sal e vou colocar em cima. Uma pitada de sal só, meus amores, porque a calabresa já tem sal. A gente vai usar o queijo ralado ainda, então não pode exagerar no sal. E vamos bater de novo. Deu uma batidinha leve para misturar. Agora a gente vai usar o nosso fermento, meus amores. Vamos colocar o nosso fermento e vamos bater bem pouquinho mesmo, meus amores. Não pode bater muito o nosso fermento. Pronto, meus amores, já tá tudo misturadinho. Tem que bater bem pouquinho mesmo. O fermento, lembrando, ele não pode bater muito. Tem que ser bem pouquinho pra não matar a fermentação aí, ó, meus amores, a consistência, ó. Vocês estão vendo? Conseguindo ver bem? Tem que ficar nessa consistência torta. Não pode ficar dura. Por isso que foi necessário acrescentar mais 1 xícara de leite. Aqui, meus amores, já tá perfeito pra gente começar a montar nossa torta. Meus amores, vamos começar a montar essa torta. O que a gente vai fazer? A gente vai vir com uma camada de massa e vamos espalhar aqui no fundo da nossa forma. Amores, já espalhei essa primeira camada, tem aqui o restante da massa que é pra colocar por cima. O que a gente vai fazer? A gente vai vir com recheio e vai colocar todo esse recheio aqui por cima da nossa torta.
A gente vai colocando assim, começa pelas laterais, não tem uma ordem certa não, mas só caprichando no recheio. Vai colocando tudinho até terminar, depois a gente vem com a massa. Aqui, meus amores, já coloquei todo o recheio em cima, bem caprichado de recheio. O que que a gente vai vir agora? Vai vir com o nosso requeijão e vai colocando colheradas assim, aleatório, ó. Não precisa ser arrumadinho, vai pondo um pouquinho em cada canto, ó. Vai colocando assim, meus amores, até finalizar tudo. Já coloquei todo o nosso requeijão. O que que a gente vai fazer agora? Vai vir com o restante da nossa massa e vai espalhando aqui por cima, meus amores, ó. Porque é bom a nossa massa não tá duro, porque senão fica ruim pra gente espalhar depois, ó. A gente vai colocando assim e depois a gente espalha tudo aqui em cima. Agora a gente vai espalhando assim, meus amores, ó. Tudo espalhadinho, agora vamos vir com o nosso queijo ralado. Vamos pegar o nosso queijo ralado, meus amores, e a gente vai jogar tudo aqui por cima da nossa massa, meus amores. Além de dar um gostinho todo especial, ainda fica bem bonito com queijo ralado por cima. A gente vai jogar todo esse queijo aqui por cima. Aqui, meus amores, já espalhei todo o nosso queijo por cima. O que que eu faço? Coloco essa nossa forma dentro de outra forma maior. Eu gosto de fazer isso, meus amores, porque se acontecer de derramar, apesar que é muito difícil, né, a massa de torta derramar. Mas eu sempre costumo assar dentro de outra forma. Aí agora, meus amores, é só levar para assar no nosso forno. Lembrando que o forno já tem que estar pré-aquecido. A gente vai colocar a nossa torta no forno. O forno tá pré-aquecido a 280 graus. Vou abaixar aqui a temperatura. Vou assar, meus amores, a 205 graus. Eu acredito, meus amores, pelo tempo de experiência que eu tenho, que vai ficar mais ou menos 1 hora. Aí, meus amores. Agora, quando nossa torta estiver assada, eu volto com vocês. A nossa torta, como ficou? Já tá assadinha, já furei ela aqui, já, meus amores, tirei, enfiei a faquinha, saiu sequinho. Lembrando, meus amores, que a torta ficou 1 hora e 10 minutos no forno a 205 graus. Então, meus amores, a gente quando enfia a faca, ela tem que sair sequinha, mas lembrando, como a gente colocou o requeijão e ela tá quente ainda, acabei de tirar, ainda algumas partes saem meio molhadinho, meus amores, mas dá pra saber que ela tá assada, aqui ó, pela cor dela e o tempo que ela ficou 1 hora e 10. Agora é só esperar esfriar pra gente experimentar. Meus amores, nossa torta já deu uma esfriadinha. Agora vamos cortar. Tá bem quentinha ainda, meus amores, mas deu uma esfriada. Aqui vai ser a nossa janta hoje, essa torta. E aqui a gente já tá com fome. Tem um suquinho aqui de acerola natural que eu fiz, ó. E aqui vamos cortar a nossa torta, pra vocês verem como ficou. Aí, meus amores, vamos cortar e vamos ver, né? Às vezes o primeiro pedaço, às vezes acontece, né, meus amores, de quebrar. Mas vamos ver, né? Vamos dar sorte. Não sei de onde que eu vou tirar, se vai ser do meio, se vai ser da ponta, vamos ver. Vamos tentar tirar um pedaço bem bonito pra vocês. Vou tirar aqui do meio. Vamos lá. Tá meio grudadinho, deixa eu soltar aqui, meus amores. Tentar tirar o mais bonito possível pra vocês. Aí. Vamos colocar aqui, meus amores. Né, meus amores, ó? Que maravilha. Amores, como que a nossa torta tá, ó. Aqui, ó, que delícia, ó. Aqui esse branquinho requeijão, ó. Dá água na boca, meus amores. Tá cheirosa, uma torta bem molhadinha. Por isso que é sempre bom quando a gente for fazer torta, pôr tomate, meus amores. Que tomate faz toda a diferença numa torta. Aqui em cima, ó, é um ketchup, ó. Que delícia, meus amores. Meus amores, ali tá a Amanda, vai experimentar junto comigo. Quer experimentar, Amanda? Tá, eu já quero Aqui, experimentar. ó, a nossa torta deliciosa de calabresa. Aqui um suquinho natural de acerola. Geladinho. Agora vamos experimentar, mano. Experimenta aí.
Tá uma delícia. Tá mesmo, uma delícia, meus amores. No ponto certo de sal, saborosa, úmida assim, meus amores. Muito gostoso mesmo. Aí, ó. Que delícia. Tá de lembrar os dentes? Tá mesmo? O requeijão, nossa, dá um sabor super especial. Mais um pedacinho. Então é isso, meus amores. Tá uma delícia. Gostou, Amanda? Amanda, Eu acho que dá pra ver pela minha cara, né? Amanda é suspeita pra falar, porque a Amanda adora torta. Tá bom, meus amores, agora vamos aqui se despedir, vamos aqui comer a nossa torta, vamos se despedir de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Façam aí na casa de vocês, sigam passo a passo que vai dar certo. Espero muito que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Um grande beijo, meus amores. Tchau. Fiquem todos com Deus.